Aqui é a Amanda. Seja bem-vindo ao Raiz da Coisa. Você já estava no sofá, de repente um frio bateu ou ouviu aquela música que arrepia até a alma? E lá vem eles, os arrepios, aqueles pontinhos na pele, os pelos em pé. Mas por que isso acontece? Qual a função dessa reação tão comum e ao mesmo tempo misteriosa? Hoje, no Raiz da Coisa, a gente vai desvendar esse enigma. Prepare-se para entender o que é, de onde veio e por que a gente ainda se arrepia. Primeiro, vamos ao que você vê e sente. Arrepios são pequenas elevações temporárias na pele que fazem os pelos ficarem em pé. O nome científico para isso é piloereção. E a cada arrepio, uma pequena saliência aparece na base de cada pelo, como uma minúscula montanha. Mas quem é o responsável por essa transformação instantânea na nossa pele? A resposta está em músculos bem pequenos, quase invisíveis. Cada pelo do nosso corpo tem um músculo minúsculo acoplado a ele, chamado músculo eretor do pelo, ou arrector pili. Quando esses músculos se contraem, eles puxam o pelo para cima e, ao mesmo tempo, formam aquela elevação na pele, o arrepio. Ele é um reflexo involuntário, ou seja, você não decide quando quer se arrepiar. Seu corpo faz isso sozinho, sem pedir sua permissão. Mas por que nosso corpo desenvolveu um mecanismo tão específico para levantar pelos? A resposta nos leva milhões de anos para o passado. Pense em outros animais, gatos, cachorros, porcos-espinhos. Quando eles sentem frio ou medo, o que acontece com a pelagem deles? Os pelos se eriçam. Essa é uma tática super antiga para duas coisas principais: se aquecer e se proteger. Para se aquecer, é simples. Ao levantar os pelos, cria-se uma camada de ar isolante perto da pele que retém o calor. É como se o animal vestisse um casaco mais grosso na hora, sem precisar de botões ou zíperes. Uma jaqueta térmica natural. Esse truque funciona muito bem para animais com bastante pelo ou pena, como ursos polares ou pinguins. Nós, humanos, não temos essa sorte. A outra função ancestral é a proteção. Um animal com os pelos eriçados parece maior e mais ameaçador. Imagine um gato bravo, com a cauda e o pelo das costas em pé. Ele parece o dobro do tamanho, certo? Isso serve para intimidar um predador. É uma tática de blefe. Sou maior e mais perigoso do que pareço. Uma maneira de evitar o confronto sem precisar lutar. Mas e nós, humanos? Não temos uma pelagem densa como a maioria dos mamíferos. Então, por que ainda nos arrepiamos? É uma espécie de fóssil evolutivo. Nosso corpo ainda tem a ferramenta, mas ela não tem mais a mesma utilidade prática. É como um apêndice ou o siso, um resquício de uma época em que nossos ancestrais peludos se beneficiavam muito disso. Então, embora nossos pelos não formem uma camada isolante eficaz, os músculos ainda fazem o trabalho para o qual foram programados. Agora vamos aos gatilhos mais comuns dos arrepios. O mais óbvio é o frio. Seu corpo tenta te aquecer mesmo que não consiga. Quando a temperatura externa cai, sensores na pele enviam um sinal para o cérebro. Ele interpreta isso como um perigo ao calor corporal. O cérebro, então, ativa o sistema nervoso simpático, a parte responsável pelas respostas de luta ou fuga, e manda contrair os músculos dos pelos. É uma reação rápida para tentar proteger o corpo do resfriamento, mesmo que não seja tão eficiente em nós, humanos modernos. Mas o frio não é o único gatilho. Que tal aquele momento de medo intenso ou de pura emoção? Quando você leva um susto, ouve uma história arrepiante ou até vê uma cena emocionante num filme, os arrepios podem surgir. Isso acontece porque as emoções fortes, como medo, excitação ou admiração, ativam o mesmo sistema nervoso simpático que o frio. Nessas situações, o corpo libera a adrenalina, um hormônio que nos prepara para reagir a uma ameaça ou a um evento importante. A adrenalina acelera os batimentos cardíacos, aumenta a tensão e, sim, também faz os músculos dos pelos se contraírem. É a resposta de luta ou fuga em ação, preparando o corpo para o perigo, como se você precisasse parecer maior para um predador. Essa é uma resposta automática gerenciada por uma parte do cérebro muito antiga, que lida com a nossa sobrevivência mais básica. É a mesma parte que nos faz pular de susto ou correr quando percebemos um perigo iminente antes mesmo de pensar. Os arrepios são, portanto, um dos muitos reflexos que nos mantém seguros, mesmo que hoje a ameaça seja apenas uma brisa fria.
Essa resposta a emoções é conhecida como reflexo pilomotor e é a mesma que faz seu gato inflar o pelo ao ver um cachorro. Então, quando você sente um arrepio ouvindo uma música linda, é como se seu cérebro estivesse achando aquela melodia tão poderosa quanto um tigre rugindo. É uma mistura curiosa de uma reação de sobrevivência ancestral sendo ativada por algo tão humano e complexo como a arte. Mas se não nos serve para aquecer ou para parecer maiores, por que ainda temos esse reflexo? Ele é inútil, não exatamente inútil, mas sua função principal mudou. Hoje, ele é mais um sinal interno do que uma ferramenta prática. Arrepios nos lembram da nossa conexão com o reino animal, da nossa história evolutiva e de como o nosso corpo é complexo. Eles são um lembrete físico de que somos máquinas biológicas com milhões de anos de aprimoramento e adaptação. Além disso, os arrepios podem amplificar nossas experiências emocionais. Eles dão um toque físico ao que estamos sentindo. Aquele momento de calafrio ao ver uma obra de arte ou ouvir um solo de guitarra épico, isso torna a experiência mais intensa e memorável. É como se o corpo dissesse: presta atenção, isso é importante. Um selo físico para momentos de grande impacto. Alguns estudos sugerem que pessoas que sentem mais arrepios com a música, por exemplo, podem ter cérebros com mais conexões entre áreas, especificamente entre a área auditiva e a que processa emoções e recompensas. Uma fiação mais direta para a alegria. Essa maior conectividade pode significar uma sensibilidade aumentada a estímulos emocionais, tornando a experiência mais rica, né? Então, se você se arrepia fácil com a música, parabéns! Seu cérebro pode ser um maestro que conecta melodias e sentimentos de forma intensa. Resumindo, os arrepios são causados pela contração de pequenos músculos que levantam os pelos, um reflexo involuntário. Eles servem como um sistema de alarme e proteção contra o frio e ameaças para nossos ancestrais com mais pelos. Hoje, em nós, humanos modernos, eles são mais uma memória evolutiva, ativada por frio ou fortes emoções. A descarga de adrenalina nessas situações emocionais é o que aciona o sistema. É a velha resposta de luta ou fuga em ação. Nos tempos antigos, isso podia ser vital para sobreviver a um predador. Hoje é mais uma sensação nostálgica do passado do corpo. A pele arrepiada, nesse sentido, é um vestígio de nossa selvageria ancestral, uma ponte entre nosso passado e presente. Pense em um arrepio como um grito silencioso do seu corpo, um eco de milhões de anos de sobrevivência. É como se nosso corpo lembrasse de quando era mais peludo e precisava de todas as defesas possíveis contra o frio e os perigos. Então, da próxima vez que sentir aquele calafrio, lembre-se: você está experimentando um pedaço da sua própria história evolutiva. Além da música, pense em momentos de grande inspiração, como discursos motivacionais ou uma vitória esportiva emocionante. A emoção é tão intensa que o cérebro dispara um sinal de alerta, e os arrepios são a manifestação física desse impacto. É uma forma do nosso corpo reagir a algo que consideramos extraordinário, seja para o bem ou para o mal. Você pode se perguntar por que algumas pessoas se arrepiam mais que outras. Isso pode variar bastante. Pode ter a ver com a sensibilidade individual do sistema nervoso, a quantidade de pelos ou até mesmo a profundidade das emoções. Alguns estudos sugerem que pessoas com maior abertura a experiências e criatividade tendem a sentir mais arrepios com a música, por exemplo. Os arrepios são parte de um conjunto de reflexos primitivos que herdamos. São respostas automáticas do corpo. Assim como piscar ou tossir, eles são uma forma do corpo reagir sem que a gente precise pensar a respeito. Eles são uma prova de que nosso passado biológico ainda nos acompanha em cada detalhe, mesmo nos mais sutis. É fascinante pensar que um mecanismo desenvolvido para o perigo e o frio hoje nos conecta à beleza da arte e à profundidade da emoção humana. Então, o arrepio é um lembrete físico de que somos seres complexos, com um corpo que carrega a história de milhões de anos de vida. É uma prova de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda somos profundamente ligados aos nossos instintos mais básicos. Da próxima vez que você se arrepiar, seja pelo frio, por um susto ou por uma música que te toca, saiba que é seu corpo te contando uma história. Uma história de sobrevivência, meia adaptação e da incrível jornada da vida na Terra que nos trouxe até aqui, com todos os nossos pelos em pé. E aí, curtiu ir na raiz do porquê a gente se arrepia? É incrível como o nosso corpo guarda tantas memórias evolutivas, não é?
Essa foi mais uma viagem ao passado e ao presente do nosso corpo, desvendando uma curiosidade que todo mundo já teve. Da próxima vez que a pele se arrepiar, você já sabe. É um eco dos seus ancestrais te dizendo: olha só que interessante. Se você curtiu ir na raiz dessa curiosidade, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer. Comenta aqui embaixo outra coisa que você sempre quis entender o porquê. E se ainda não é inscrito, clica no sininho para não perder o próximo Raiz da Coisa. Até a próxima!